A partir de agora, através do estúdio Giro Mix, programa Linha Aberta. Apresentação, Vander Luiz. E convidados com entrevistas e muita informação. Boa tarde. Hoje foi com eco, foi cavernoso. Boa tarde, estamos iniciando mais uma edição aqui no nosso Linha Aberta, no fundo da caverna. Agora nós vamos abrir a imagem da Praça da Matriz. Vai brincando, hoje está aqui o diretor-presidente, vai brincando. Depois o cara não volta a fazer programa mais, não sabe por quê, né? Vai, olha, Jair Ribeiro, nosso presidente. Prazer, tudo bem? Estamos iniciando mais uma edição do Linha Aberta. Boa tarde. E deixa eu pegar o boa tarde aqui dos meus companheiros e quero saber se eles estão animados para dar um boa tarde, porque eles estão com muitos papéis, muitos documentos, e nós estamos aqui no meio de uma nevasca, né? É isso aí. Muito gelo. Tudo isso no Ski Mountain Park para você. Vamos lá então. Boa tarde, Boa tarde, José Carlos Barão de Garcia. Boa tarde, Zé Balaio. Boa tarde, Jair, que está aqui no estúdio, comandando e vendo tudo direitinho, olho clínico nas falhas. Zé Fernando, não tem nada, tá Lucas Berlato. Isso boa tarde a todos os internautas que estão a praça aí, a praça ao vivo. A gente se diverte, cara. Um troço verde ali, o que é aquilo lá? Troço verde? Aqueles pezinho ali. Tipo aquilo quando a câmera está sendo atualizada. Ah, muito bem. Já vai sair então, né, Jair? Eu encontrei ontem a Maria Lúcia Salvetti, né? Professora. E ela falou assim que adora acompanhar o programa, a Ana Vessia também. Que legal. Que falou assim que é um programa descontraído. Falou assim, é um programa assim, bem à vontade. Falei, mudou muito hoje o padrão. Antes, quando eu comecei em rádio, né? E antes disso também, primeira coisa para você falar em rádio tinha que ter voz, né? Não é que o cara for mudo não vai falar. Mas se você não tivesse uma voz assim, boa tarde, começa aqui mais uma edição do Linha Aberta. A partir de agora, informação, tudo, né? Era assim, era o primeiro item. Mas hoje mudou. Hoje você, por exemplo, tem a informação, a credibilidade, a comunicação. Claro que é importante você falar, o cara entender lá do outro lado. Mas mudou. Tanto que você pode ver, eu fui dar uma palestra sobre isso. Falar em português, pelo menos. Fazer em português. Eu fui dar uma palestra sobre isso lá no Germano Negrini, e aí o pessoal que queria ser jornalista, né? E aí eu tava falando, olha, mudou, porque antes o Cid Moreira e o Sérgio Chapelin, eles chegavam lá na Globo, 2h, o que tem de notícia, tal, separa, tal. Os redatores estavam lá, naquela máquina de escrever, aí dava boa noite. O presidente Costa e Silva continua internado. A inflação do ano será de 18%. O feijão vai, sabe? Então, era o texto ali, né? Agora mudou. O William Bonner, que é o editor, e todos os jornais hoje têm um editor, o cara tá lá 9, 10 da manhã, porque mudou. Então, não é que a gente é contra os locutores, a gente tem locutores maravilhosos, mas mudou esse padrão. E o nosso programa aqui, o Linha Aberta, é assim, é descontraído, essa conversa e tal. Claro que a gente tem vozes maravilhosas, mas mudou esse padrão, né? Deixa eu pegar o boa tarde do Zé Fernando Rabequini, que eu não peguei. Boa tarde! Boa tarde, Vanderlei, amigos do estúdio e os nossos queridos internautas. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. O pessoal está perguntando qual o tema do programa hoje. Hoje é tema livre. É bom. É bom? Tema livre, vamos falar aqui. Lucas Berlato... Vai sair futebol um pouco? Não vai sair? Pode sair. Não, é que nós vamos falar do IPTU, porque eu vou dizer uma coisa para você. Eu achei que a sessão da Câmara Municipal de São Roque hoje, isso seria uma sessão pegada. Uma sessão de muita discussão, porque a gente teve aqui... Sabe por que não foi? E não foi. Sabe por que não foi? Sabe por que não foi? Por quê? Por causa do nosso programa aqui. O Linha Aberta... O Linha Aberta trouxe esclarecimentos que quebraram os argumentos contrários, entendeu? Creio eu, né? Porque mas não tem a menor dúvida. Você não houve debate, né? Não restou dúvida. Estava claro. Nós estávamos acompanhando e a expectativa é de que houvesse um embate no plenário. Não, príncipe Guto Issa e Marquinho Arruda. Nós achávamos que seria o ponto alto da sessão de hoje. Que é sangue. Não, que é debate. Debate. Com qualidade. O contrário falando por quê, né? E o Marquinho mostrando os argumentos que mostrou aqui no programa. Então, nós esperávamos que, digamos, a oposição tivesse alguma informação ou algum elemento que pudesse contestar aquilo que foi apresentado aqui. Exatamente. E não foi o que aconteceu. Antes de mais nada, o Flávio Biasi está mandando um abraço para você. Opa, um abraço para ele também. É o Flavinho Biasi, né? Flavinho, querido Flávio.
Então, foi esclarecedor, né? E agora, é claro, os votos contrários apareceram, né? Marcaram posição, a oposição marcou. Mas isso é outra coisa, mas você não tem argumento. Mas ela fez a parte dela, ela foi contra, mas não tem. Agora, o que pode estar acontecendo é aguardar, não é, a expectativa de que na ocasião da chegada dos carnês nas residências, né, as pessoas comecem a sentir algum valor que esteja aí fora daquilo que foi conversado e que foi dito mais ou menos aqui, que não haveria nenhum absurdo, nenhuma distorção muito grande nos valores, né? Então, se isso acontecer, é claro que a oposição vai falar, tá vendo e tal, mas serão casos que poderão ser equacionados, solucionados ali, corrigidos. Porque o que aconteceu? Então, gente, vamos passar o placar do jogo. Então, o cara liga para saber o mesa redonda, a gente está discutindo aqui como é que foi o jogo do Palmeiras contra o Ceará. Então, estamos discutindo o jogo que foi 2-1 para o Palmeiras e teve a expulsão lá do... É Daverson, não sei sei o que é mais complicado, se é ele ou o nome, né? Ele é complicado. Ou então, o que a gente vai falar é o seguinte, projeto do IPTU de São Roque é uma lei complementar, foi aprovado agora há pouco na Câmara Municipal de São Roque com 9 votos favoráveis e 5 votos contrários. Os 5 votos contrários são dos vereadores que agora estão formando um bloco parlamentar, acho que chama ao lado do povo ao lado, que é o seguinte, então, nós tivemos Alfredo Estrada, Guto Issa. Rafael Tanzi, então, Rafael Marinho. Que eu pego assim. Vai pela ordem alfabética? Não, é que eu pego pela posição que eles ficam sentados. No então, plenário. Guto Issa, Rafael Tanzi, Rafael Marreiro, Piniquinho, e tem mais um, são 5. Rafael Marreiro... E Alfredo Estrada. Alfredo 1, Estrada 2, 3, 4... Cadê o outro aqui? Você não tinha falado do Alfredo Estrada. Não tinha falado do Alfredo. Não. Tá aqui. Peraí. Então, os 5 é o seguinte. Alfredo Estrada, Piniquinho, Guto Issa, e os dois Rafael Marreiro e Rafael Tanzi. Entendeu? Esses foram os vereadores contrários. Aí, o Niltinho, o presidente, não votou, só se votaria em caso de empate, e os outros foram favoráveis ao projeto. Então, primeiro, Zé Balai, que a gente teve a semana passada, que quando surgiu esse projeto de IPTU, aí vai onerar o município em tantos milhões, vamos passar a ter uma taxa de lixo. E aí o espaço é aberto para todo mundo. E a gente recebeu aqui o Marquinho Arruda, o Marcelo Marques. Marcelo Marques tá em grande fase, hein? Tá, o Daniel e a Elizabeth. Que tiraram as dúvidas, pegaram alguns carnês e tal. E aí a gente perguntou qual vai ser o impacto. Olha, vai dar algo em torno de 300 mil reais de diferença. Mas não vai dar mais o lixo? Não. O lixo mudou. Então, o lixo agora, se a prefeitura paga quanto por mês, do lixo? 900 mil? Um exemplo. 600 mil. Vai pegar todo esse valor e vai dividir... São 8 milhões do ano. Por todas as pessoas. Então, você vai ter mais dinheiro para o lixo. Tipo lá, 4 milhões. Só que outras taxas diminuíram o valor. Então, vai dar uma diferença de 300 mil no IPTU. Eu até falei com o Guto Issa ontem, a gente trocou mensagem, e eu percebi já que essa seria a postura do Guto Issa, ele falando assim, vamos aguardar o carnê em março. É aquilo que eu estava falando antes, né? Pode ser que você faça uma conta um tanto quanto simples, né? E diga que vai ser um reajuste que vai ficar, vamos dizer assim, todo mundo vai digerir e sem muita reclamação, porque é uma correção, enfim, perfeitamente possível de suportar, mesmo com crise econômica, etc. e tal. Agora, é claro que algumas distorções podem ocorrer mesmo, né? Algum problema aí referente a um acréscimo que a pessoa tenha feito na sua casa ou na sua propriedade e tal. E isso foi detectado pela fiscalização e isso vai ter realmente um impacto maior. Mas são casos caso a caso, não no geral, né? Então, o que se espera é realmente agora a oposição vai esperar, né, de camarote, como diz a gíria, né, vai esperar que não seja nada disso que foi explicado e que convenceu,
E olha, tá vendo? Eles conversaram, mas olha aqui agora não tem mais jeito e tal, papapá. Isso é do jogo político. Então, uma questão, e hoje, quem que fez a maior defesa? Foi o Cabo Jean. O Cabo Jean até utilizou lá o monitor, lá o telão, e ele sentou lá no local da plateia e foi pegando, olha, eu tenho aqui um carnê de uma pessoa que é do bairro do Capuava, fez algumas simulações, aí falou, olha, tem comerciante falando que vai aumentar a coleta de lixo, mas hoje o comerciante paga 50% a mais, pelo novo projeto vai pagar menos. É interessante, eu não acompanhei essa parte da sessão. Então, foi feito, e agora a gente, os vereadores... Então, se ele apresenta isso e não há nenhuma contestação, é que está todo mundo... Então, contestação a gente teve do vereador Piniquinho, falando assim, poxa, mas tem bairro que não quer mais a caçamba. Então não quer a caçamba. Mas se a prefeitura tem lá no contrato que vai colocar a caçamba, o que vai fazer com o lixo? Houve uma emenda também que foi rejeitada que falava da caçamba também, da distância. Então vamos fazer o seguinte, você leu o projeto, né, Zé Balai? 200 folhas? Não, o projeto tem... na verdade... O projeto tem 60 artigos. 60 artigos. É que mas depois tem a relação anexos, de bairro. Os anexos é que isso é trabalhoso porque são dados da planta genérica de valores. Existem também a questão das condições de cada construção. De cada bairro. Então. Agora, outra coisa. Nesse ponto ele é um pouco complexo mesmo, mas os técnicos explicam isso daí. Agora, o Zé Fernando Rabechini falou o seguinte: se a sua casa foi visitada por um técnico e o fiscal foi lá e mediu, falou se tinha 60 metros, agora passou a ter 80, esse no carnê vai ter. Você vai pagar essa diferença. Essa diferença. Aí não é um aumento de carnê, era uma coisa errada. Você estava pagando menos pela metragem. A metragem correta é 80, então você tem que pagar de 80. Se a metragem correta for, sei lá, 50, você tem que pagar 50, e não 10, 20, 30. Tem que pagar a metragem correta. Então, esse assunto a gente teve com relação à taxa de vendedor ambulante. Que falou, olha, subiu a taxa, eu pagava 50, agora estou pagando 500. Mas não defender aqui, pegando, claro que você pode ter um erro ou outro, mas o argumento era o seguinte, por exemplo, eu fui lá na prefeitura e falei o seguinte, olha, eu quero vender caldo de cana. Legal, quero vender caldo de cana e tal. O que você vai usar? Eu vou usar um engenho. Né? E quanto o senhor precisa? O engenho tem 1 metro. Tudo bem, faz a taxinha, R$50 por mês, 1 metro. Aí o que acontece? O engenho está no carro. Quanto já tem o carro? Já tem pelo menos... Quanto mede um carro? De 3 metros quadrados? Não, que tenha 1,5 por 2, 3 metros. Então, você já não está usando só 1 metro de engenho, você está usando 3. Aí, para atender aos clientes, eu coloco uns banquinhos. Eu já uso ali mais uns 2 metros. Aí, para melhorar o atendimento, faz um puxadinho. Aí, quando passa o fiscal, vai lá medir e... Ele vai cobrar tudo. Uma área de 10 metros. Então pagava 50, foi para 500. Não é que subiu tudo isso. A correção foi lá do IPCA, não sei o quê. Mas a área que usa. Mas aí, Zé, é difícil, não é fácil, porque eu encontrei um vendedor ambulante e ele falou para mim o seguinte, eu acho um absurdo, a minha barraca, ela tem 2 por 2, 4 metros. Só que o telhadinho dela passa um pouquinho mais. Se for contar o telhado, eu tenho 6 metros quadrados. A prefeitura cobra pelo tamanho do telhado. Só tem uma alternativa. Ele usar todo o espaço. Porque ele vai pagar por esse valor, não tem como. Então, mas é isso que a pessoa fala, que acha assim, e eu encontro, não estou assim, são casos e mais casos. São casos também, são muito casos. Mas esse é um caso típico, que não tem defesa, ele tem que usar todo o espaço. É 6 metros... Mas o telhadinho, quando a pessoa vai comprar, não fica na chuva. Exatamente. Então ele que ponha mais 2 cadeiras, use todo o espaço, que não vai ter como. Ele está usando, não. Uma senhora falou o seguinte, eu comecei, era só o trailer. Olha o que eu fiz. Eu fiz uma cobertura do lado. Eu valorizei o local. Mas passou a usar mais. É diferente, por exemplo, você tem uma loja, Zé Balai, você montou lá loja de cortina para você ter concorrente lá da família. Aí você tem lá o seu espaço. Você paga no salão, um salão lá que você fechou, tem 3 por 3, 9 metros. Você não pode começar a usar a calçada, né?
Você não pode começar, do lado tem um terreno da prefeitura e começar a usar. Então, esse negócio de taxa, imposto... É chato, é complicado e a gente sempre se acha injustiçado, não tenha dúvida. Mas existem coisas que não No tem o que fazer. IPTU entra nisso também. Tem Não, direito à aqui defesa, tem um deve pedir detalhe aqui defesa. no artigo. Vamos lá, isso daí, vamos lá no Você artigo. tinha falado aqui anteriormente de Eu tô meio agitado hoje, não, depois de, fala meio de coisa. ter alguma coisa a mais na construção, se ela... Isso, então, por exemplo, quando me Se tiram ela a sua não tiver casa... regularizada esse acréscimo que você já fez, tem um artigo 23 aqui que ele Fez fala, mais um cômodo na casa. o imposto predial será majorado em 20% quando constatado que a área considerada para fins tributários não está regularizada perante o Departamento de Planejamento e Meio Ambiente. Então, a pessoa tem que procurar regularizar aquilo. Então, mas em cima disso, eu acho que o Marcelo falou aqui, ou o Toco falou, que tem essa taxa de 20, majorada de 20%. Se não tiver regularizado. Mas ele tem que mas acho que tinha alguma correr coisa pra que regularizar. chegasse no local e não estava regularizado, se pagava 100%. Anteriormente. É. Então, aqui, mas também está dando a possibilidade de ser regularizado, já excluir essa majoração, né? Regulariza. Então, ó, vamos ver. Então, o projeto foi aprovado e as emendas. As emendas, eu sinceramente... Eu vou passar para você as emendas aqui. Foram aprovadas algumas e rejeitadas Ó, a outras emenda tantas. que foi aprovada. Meia Do dúzia. Etelvino Nogueira. Fica acrescentado, pega aí o artigo 59A, Peraí. ao projeto de lei, tal, que dispõe, tal. Artigo 59A. Como é que tá aí? Como é que tá Não, aí? ele acrescentou o 59A? Porque o que tem aí? A planta genérica de Não, valores... são integrantes desta lei. Ah. Anexo 1, anexo 2, anexo 3, anexo 4 e anexo 5. Ele acrescentou o seguinte, artigo 59A. Ele fez um artigo 59. A emenda. A planta genérica de valores e a taxa de coleta, remoção e destinação final do lixo deverão ser revistas anualmente, a partir do próximo exercício por iniciativa do Executivo. E ele justifica. A presente emenda visa promover revisões periódicas na planta genérica de valores e na taxa de coleta, remoção e destinação do lixo final, a fim de adequá-los à realidade dos imóveis cadastrados. Isso daí. Foi uma emenda técnica aí. Muda muita coisa? Não. Mas dizendo que Não, poderá ser revista anualmente. Se pelo jeito que estava, aquela taxa que estava lá, ficava. Entendeu? Aí se aumenta a coleta. Por exemplo, passa a ser um estabelecimento comercial, não sei, tem um... Tem. É interessante, foi aprovada essa Foi daí, aprovado. né? Porque ele é da base do governo, então com certeza o pessoal que elaborou o que lá projeto na- viu que isso não vai afetar a lei como um todo, né? Não, Então vai agora, Zé, a linha C, tem que chamar o Zé para entender que eu não mas que artigo que é? A linha C é que eles têm essa mania de colocar do inciso 1º do artigo 7º. Então vai lá, é o correto contrário, isso, né? Não, mas é o correto. É o também. correto de trás para frente? Artigo 7º, achou? A linha C... A linha C do inciso 1º do inciso 1º. do projeto ele que dispõe sobre já tá imposto aqui. sobre... Olha lá. É o croqui demonstrando a parcela Isso, do ele imóvel acrescentou- utilizada para efeito Ele acrescentou efetivo, plantio ou pastagem e ART. Ele acrescentou a letra C, que acho que parava em que letra aí? Não, tá, tem a C, tem a E assim, C. ó, então ficou assim, ó. Documentos hábeis que comprovem que o proprietário Ele mudou a redação do C, então. Mudou. É. Documentos hábeis que comprovem que o proprietário, possuidor ou titular do domínio útil do imóvel explora no local atividade agrícola e pecuária. Porque acho que tem desconto para atividade agrícola e pecuária. Tem. E ele está dizendo aqui que o dono do terreno tem que comprovar, não basta dizer que ele tem uma plantação ou que ele cria a vaquinha lá, cara. Ele mexe na linha C. A linha C Passa do a ter essa inciso redação. 1º do artigo 7º. Então Aí passa a ter essa redação. passa a ter essa Olha como redação. é que era originalmente. Cópias de notas fiscais do produtor, bem como cópia da DIPAM entregue ao ente estadual do ano da solicitação da isenção. Ele trocou para documentos hábeis. É. O que são documentos hábeis, Zé Fernando? Você que é hábil. São documentos válidos, né? Que são válidos. Senão eu posso escrever num Arrumar uma num nota pedacinho fiscal. de papel e falar, paguei R$10. E não é válido. Não, e outra coisa, eu Isso é posso pesado. arrumar uma nota fiscal. Um exemplo, que eu comprei 200 quilos de ração
para atividade. Um gato. Ou 200 quilos de para cimento. sustentar um mês o gato. Diz que tem um clube aí que tá gastando, que tem gato comendo por leão, e não é longe. Isso não é Então, a presente emenda visa possibilitar que a comprovação da realização das atividades agrícola ou pecuária no local sejam feitas por outros documentos e não somente nota fiscal. Porque às vezes é a pessoa mais fácil arrumar uma nota fiscal. O que você achou? Foi bem o teu ouvindo aqui? Então, foi bom. Se esses documentos, Ábio, valessem para prestação de conta de político. Dá vontade de dar risada. Né? Poxa. Dá vontade de dar risada. Porque pareceu cada coisa aí que é brincadeira. Bom, mas tudo bem. Viu, se tiver para pergunta... nós precisa ser certo, porque nós não somos... Né? Agora vamos pegar aqui mais uma aqui. O artigo 3. O artigo... Terceiro. O artigo 3º foi rejeitado. O artigo 3º de autoria do Guto Issa. Por favor, Zé Balaio. O artigo 3º foi retirado? Não, a emenda 3. A emenda 3, eu fui no artigo 3º aqui. É emenda 3. O Rivotril tá foda. Calma. Eu pensei que eles tinham uma emenda para excluir o artigo 3º. Foi rejeitado. Por favor, Zé, vá no artigo 55. 55. 55. Tô lá. Inciso 3º do artigo 55. Inciso 3º do 55. Pois não. Ele queria colocar o seguinte. Não, é que vamos falar o que diz o artigo 55. Ele fala que não incide a taxa de coleta, remoção e destinação final do lixo sobre, inciso 3º, os imóveis onde não exista a prestação de referido serviço, exceto se forem serviços de pontos de coleta realizados pelo poder público, que é o tal do caçamba. Então, e ele queria colocar o seguinte, repete o artigo 55, não incide a taxa. Não será cobrada a taxa de imóveis, como é que estava aí? Imóveis onde não exista a prestação de referido serviço. Não passa o lixo, não cobra. Exceto se forem serviços de pontos de coletas realizados pelo poder público. Tá, e o Guto Issa queria colocar os imóveis onde não exista a prestação do referido serviço domiciliar, exceto os condomínios e loteamentos. Aqui está excluindo. Aqui está incluindo condomínios. Não, ele estaria tirando o condomínio. Então, e hoje uma cobrança. Aqui está isento. Condomínio e loteamento. E aqui o Guto estava colocando essa taxa, os imóveis que não exista a prestação de referido serviço domiciliar, exceto o condomínio e loteamento. Ele está deixando. Ele deixava o condomínio. Então era só os imóveis onde não exista a prestação do referido serviço domiciliar, tirando condomínio e loteamento. Não sei se mudava muita coisa, Zé. Não, pelo que eu estou entendendo, o Guto queria que cobrasse do condomínio e loteamento, não é isso? Ele queria. Então, e aí, por aqui não está cobrando, né? Para condomínio e loteamento, exceto aquele dos containers, das caçambas e tal, né? Olha lá, e a justificativa. A presente emenda visa assegurar claramente que os proprietários de imóveis localizados em locais também é bom, hein? Localizados em locais, aqui Comissão de Constituição, Justiça e Redação deu uma cochilada, de imóveis localizados em locais onde a coleta de lixo não é realizada, não tenham que arcar com a referida taxa. E então vai continuar. Porque eles devem ter um serviço interno lá deles, né? Sei lá, né? Então, mas aí a presente emenda visa assegurar claramente que os proprietários de imóveis onde não tem a coleta de lixo não paguem. E pelo que está dizendo aí, mesmo o local que não tem coleta de lixo paga. E o Guto queria que cobrasse, olha, não tem coleta de lixo lá no condomínio e loteamento, mas é problema deles. Porque aqui é difícil ter um local onde não passe, né? Porque vai ter a saída da caçamba, né? Que depois você vai recolher. E tem coleta de lixo em todo local da cidade? Praticamente em todos, né? E foi rejeitada essa emenda do Guto, que queria que não cobrasse em locais onde a coleta de lixo não é realizada. Eu ia falar do caso lá da Praça de Expedicionário, mas acho que é um caso à parte. Né? Que o lixo que fica parado lá? Fica ali na rua, lá não tem caçamba, não tem nada, ou a caçamba é a praça inteira, não dá pra entender ali. A rua da cidade inteira ali é problemático. Você passa ali o dia inteiro, tem pacote de lixo. Ali merece uma atenção. Gozado que o cara chega, olha ali, vê aquele lixo e fala... Fica horrível, a praça, o cara a praça fala assim, é um depósito de lixo. A manifestação que a gente tem quando a gente vê aquela situação é a solução, né? Porque a gente olha e vê aquela praça cheia de lixo e fala... Caçamba, hein? Exatamente.
Aí Não, é uma praça, pô. É uma praça. É judiação, ela ser Judiação, tão pô. descuidada Não, assim, não né? é pra ter lixo em lugar nenhum, muito menos em praça. tem nada. É o fim E ela- do ela- problema. ela ficou e uma olha, vem praça- a tempo, viu? Não é problema só de Ela agora, ficou uma não, hein? praça Já mais vem de tempo. escura, ela tá tá. meio que deixada de lado. A emenda 4 foi retirada, de autoria do Cabo Jean. O artigo 60 do projeto de lei complementar. Artigo É o 60. último artigo. Então, aí estava o seguinte, ele queria colocar: esta lei entrará em vigor no próximo exercício, respeitando ainda o prazo de 90 dias da data de sua publicação, revogando as disposições em contrário, bem como a lei complementar de 2014 e os artigos da lei de 66. Justificativa. A presente emenda tem por objetivo constar entre as leis e dispositivos revogados pelo projeto de lei complementar, que dispõe sobre a planta genérica de valores, fixa a alíquota para o lançamento do imposto sobre propriedade predial territorial urbana no município de São Roque e dá outras providências, de modo a evitar que qualquer tipo de problema na interpretação da legislatura municipal relativa ao IPTU. O que ele queria Não, dizer aqui? então, veja bem, ele Ainda bem é a que eu tenho cláusula. você para esclarecer. Esse artigo 60, ele trata de revogar as disposições anteriores aí, né? Então ele fala, entrará em vigor, né, tarará, revogando as disposições em contrário. É tudo. Tudo que fala de IPTU está revogado. Agora, como o prefeito não quer mexer totalmente na lei municipal, não quer revogar integralmente a lei municipal 678, de 31 de dezembro de 1966, ele não quer revogar ela inteira, somente alguns artigos é que ele coloca os artigos que ele quer revogar. Então é específico, ele não quer revogar a lei inteira, ele só quer revogar 2 artigos. Artigo 80, aliás, mais, né, do 86 ao 96. Agora as outras já estão revogadas integralmente, não precisa ficar citando 2014, Paraná. Então revoga no pacote, entendeu? Agora, especificamente, ele citou alguns artigos dessa lei. O restante daquela lei lá de 66 está em vigor. Então, quanto saiu daquela lei de 66, Saíram 86 ao 96. O resto continua valendo. O resto continua valendo. Eu preciso pegar aquela lei para... O Marcelo trouxe aqui, tá manuscrito. Trouxe um pedaço. Deve ter alguma coisa que sirva para os dias de hoje ainda. Continuar, né? Então, não sei. Deve ser uma lei. Ele não revogou integralmente. Uma lei que vale alguma coisa, claro. E essa então foi rejeitada. Ele deve ter sido. Ele foi convencido de que não é o caso. Ou né? perdeu no plenário, né? Pode ser também. Artigo 5º, que foi a lei que foi aprovada. A linha A do inciso 1º do artigo 58. Vamos no artigo 58. Perto aqui também, já não precisa virar muita página. 58. O artigo. Como é que é? A linha A do inciso 1º Então, o que do que artigo... ele mexeu na. Foi dispõe, revogado? passa a ter a seguinte redação. Não passou essa aí? Passou. Então tudo bem. Metro quadrado, o valor do metro quadrado da área construída no município, igual. Valor do serviço prestado nos últimos 12 meses, dividido pelo total da área de construção lançado no IPTU do exercício anterior. A presente emenda visa acrescentar na linha A do inciso que o valor do metro quadrado da área construída utilizado no cálculo da taxa de coleta refere-se à área construída no município e não à área individual constante de cada cadastro. Isso aí precisaria. Sinceramente, eu já não sei. Bem técnico, né? Precisaria ver com o pessoal aí, com os universitários. Porque está aqui, ele alterou o seguinte. O texto original mandado pelo prefeito é o seguinte: a linha A, metro quadrado, entre parênteses, o valor do metro quadrado da área construída, né? Está explicando. Isso. Igual ao valor do serviço prestado nos últimos 12 meses, dividido pelo total da área de construção lançada no IPTU do exercício anterior. Aí ele está colocando que tem que ser dentro do município? O que não entendi. Então, porque tá igual, né? A justificativa é que, veja bem, Quem é o que autor? o valor do metro quadrado da área construída utilizado no cálculo da taxa de coleta refere-se à área construída no município e não à área individual constante de cada cadastro. Eu já não sei, vai depender do parecer. O prefeito vai analisar, essas emendas vão chegar para ele. E ele Ele pode vetar, se ela tiver
batendo de frente aí com aquilo que ele espera, né, dessa situação aí. Então ele tem o poder de veto ainda nisso daí. Agora nós quem é o autor dessa emenda? Dessa emenda é o Cabo Jean. Cabo Jean. Ele retirou uma e essa ele fez passar. Então pode ser que não tenha grande problema aí para efeito de... Agora nós vamos para a emenda 6, que o Etelvino apresentou e ele mesmo falou: gente, eu apresentei essa emenda, mas fiquem à vontade para votar contrário. Porque essa emenda que eu apresentei, se de um lado eu beneficio, eu acabo prejudicando o outro. Então, o que era isso daí? Inciso 1º do artigo 7º do projeto... Veja aí, artigo 7º. Aqui a gente vai discutindo cada lei, né? Então, o povo porque tem algumas questões que vão fugir, assim, do nosso entendimento, porque aconteceu agora, né? Aconteceu agora. Então, e lá na Câmara, a Câmara tem o procedimento, mas fala assim, vamos votar aqui as emendas. E só fala assim... 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9... Isso dificulta um pouco, porque você tem um encadeamento. O projeto, ele tem um sentido, ele tem a formatação dele, às vezes, se você mexer em alguma peça, pode dar uma complicação, porque uma coisa pode estar ligada à outra. Precisa tomar todo esse cuidado. Então, às vezes, determinado artigo faz referência a um outro, está amarrado a alguma outra coisa. Então, o fato de mexer... Por mais boa vontade que você tenha, visando, né, então ele falou, por exemplo, que ele buscava maior justiça com os pequenos produtores agrícolas do município. Ele vai lá naquele mesmo... Artigo 7º, são isentos do imposto. Então ele queria colocar no artigo 1º. Inciso 1º. Imóveis localizados na zona urbana do município, inclusive em áreas urbanizadas ou de expansão urbana, com área de terreno não inferior a 5.000 metros. Até agora está igualzinho. Que sejam comprovadamente utilizadas para exploração agrícola ou pecuária, sendo a área de efetivo plantio, inclusive pastagens, no mínimo de 50% da área. Aqui está 70%. Então, a original é 70%. Então ele queria passar para, se a pessoa utilizasse 50% da área para uma atividade agrícola ou pecuária, já ficava isento, mas a lei fala em 70. E aí ele falou que acho que ia dar... E como é que ficou a situação da emenda? Então, essa emenda foi rejeitada. Né? Ele pediu para rejeitar e com certeza foi. Então, falou que daria uma confusão. Então, pediu para rejeitar. A 7ª. Zé Fernando, se tiver pergunta, você passa aí, Zé Fernando. Hein? Tem algumas então, perguntas. Pera, mas então que a gente já está chegando no final aqui. Então... Não, tem do pessoal que está nos acompanhando. Da 7ª aqui. Depois eu vou falar um negócio, não me deixe esquecer que tem uma reclamação depois. E tem o Vino Nogueira, a 7ª, que também foi... vai lá, artigo 20, inciso 2º. Tô nele. O objetivo dele... alíquota, aí é a questão da alíquota. A presente emenda visa deixar consignado a alíquota diferenciada aos terrenos não edificados. Vamos ver aqui. Puta, está confuso. A presente emenda visa deixar consignado a alíquota que a alíquota diferencia aos terrenos não edificados somente seja aplicada somente para novos loteamentos implantados a partir do próximo exercício. Então, eu falo assim, 1%. 1,5%, tá? Não, ele queria colocar 1. Aqui, 1% do valor venal para os lotes ou terrenos não edificados situados na área urbana, em área urbanizável ou considerada de expansão urbana, conforme artigo 2º dessa lei. Acrescido progressivamente de 0,1%, 1/10% por ano, até atingir 1,5%. Foi aprovado isso aí? Foi. Essa foi. Então, o que quer dizer? Ele fez aquilo que a turma falou da passagem de ônibus. Ele tá jogando ao longo dos anos uma majoração para não dar um impacto de 1,5 imediatamente, né? Então, ele está pondo... Que vai subindo... E vai chegando... Em 5 anos se chega. Então, já é um aumentozinho. Isso daí deve ter... aprovação lá da base do prefeito, né? Foi da base do prefeito, eles devem ter concordado que fosse dessa forma, ao longo de 5 anos, você atingir, não de imediato, 1,5% de alíquota. Então, mas isso às vezes que eu falo, eu não tô assim, sugerindo, né? Que os vereadores, que daí foi debatido lá em primeiro turno, mas hoje em segundo turno, eu acho que os vereadores deveriam
pegar ponto por ponto e não votar em bloco. O dois turnos, tecnicamente, assim, nem sempre você consegue observar dessa forma, né? O primeiro turno é para você discutir a questão legal, da legalidade do projeto. E o segundo turno, o mérito. Aí você vai, os pontos positivos, os pontos negativos, a repercussão disso, no impacto do orçamento, aquele troço todo. Aí seriam os méritos. Agora, se ele é no primeiro turno. Mas aqui é difícil você controlar. Então, a questão das emendas, elas acabaram ficando... tiveram o mesmo resultado nos dois turnos, né? Então, concessão, porque eu não tenho aqui só as confirmação desta sexta do que ele pediu para rejeitar. Para rejeitar. Zé Fernando, tem alguém falando alguma coisa aí? Você quer falar alguma coisa? Não, é que o seguinte, agora para descontrair. O Zé Galinha falou que ele manda mensagem todo o programa e o Zé Fernando deve ter alguma coisa contra ele que ele não lê a mensagem. Zé? É que ele não sabe que o nome dele é Zé Ferreira. É José Ferreira. José Ferreira. Ele fala para mandar um abraço para mim, para você, para ele falou que se não falar mais, ele não tá falado, eu vou falar assim. É que muitas vezes a gente fala as coisas aqui internamente. Ele acompanha o Zé Galinha. Junto lá com a polícia. Desculpa, mas eu vou falar. Vou ficar cegado que eu vou falar todas as vezes eu vou falar agora. Tá. E tem alguém perguntando alguma coisa aí? Tem. O Luiz Antônio, por exemplo, Gonçalves, perguntou mais ou menos de quanto será o impacto, esse aumento que vai ter em média. Eu acho que é difícil a gente saber, então, pelo que a gente viu os vereadores falando hoje, cerca de 16 mil imóveis vão pagar menos, tem uma quantidade que vai continuar pagando igual e tem outra que vai subir um pouco. Então vai precisar pegar o cadastro fazer a simulação. E fazer a simulação. Eu acho que a prefeitura está à disposição. Está à disposição. Isso daí porque essa simulação... Ou procura o Marquinho Arruda, que o Cabugê, que eles já estão com a calculadora. O Cabugê também, o Cabugê fez uma exposição com o Data Show lá e tudo. Já fez exposição lá. E como falou hoje, o Toco que voltou, né? Voltou tudo bem, o coraçãozinho dele tá beleza. Ele voltou e eu tava acompanhando o pessoal aí, falando tudo aí. Umas contas doidas que estavam fazendo aí, então essa então, conta... essa... Eu acho que a prefeitura devia fazer, sabe o quê? Eu não vou querer ensinar o Padre Nosso pro Cláudio Góes, né? Quem sou eu, né? Mas põe uma barraquinha na praça. Essa dúvida Ou você acha Luiz, que é arrumar muita confusão, colocar uma... É meio complicado. Agora, vai chegar depois. Então vai na prefeitura. E o caso de loteamentos aqui que está falando o Luiz Tadeu de Oliveira, que tem loteamentos que são feitos coletas externas e que aí está tendo 2 pesos e uma medida. Aí como é que então, você... o loteamento vai entrar na caçamba, né, Zé? A não ser que ele tenha o que ele tá dizendo, interno deles, né? Que tem serviço externo para loteamento. É o que ele está dizendo aqui. Luiz Tadeu de Oliveira. Então, abraços, loteamentos são feitos coletas externas. Está bem caprichado aqui, não tem como. Coleta externa. Não tem como. Então, mas aí, o que ele está... Luiz, deixa eu entender aqui. Você está dizendo que você já paga uma taxa de... Será que ele quer dizer que ele já paga uma taxa de condomínio? Mais ou menos por aí, né? Ele já deve estar pagando uma coisa, está pagando 2 vezes. É isso que a gente entende? Agora, qualquer coisa o Luiz Tadeu manda aqui direitinho. O Luiz Tadeu manda aqui não para a gente tentar tirar essa dúvida. É interessante o que você falou aqui. Tem loteamentos que são feitas coletas externas. E só para esclarecer aqui, o Cello Casimiro da Silva, que perguntou sobre os comissionados, né? Então, sobre os comissionados... Os 106 cargos lá. O professor explicou bem aqui pra gente. É uma determinação do juiz e não tem o que contestar. Então, pode recorrer. Recorrer na segunda instância. Recorrer em segunda instância, mas a determinação que tem até agora, o que eles estão querendo é aumentar o prazo, que esse prazo até 15 de março. 6 meses. Não está podendo fazer concurso, nem sequer mexer por causa da eleição, até janeiro não vai poder mexer. Então isso deixaria algumas escolas acéfalas, né? Ele falou o caso do Tibério. Não, e é mais, viu? Eu conversando com a Sônia, ela comentou vários casos que vão ficar sem nada. Então as escolas não podem ficar acéfalas, elas têm que ter comando. Embora a gente fale diretor para quê? Não, diretor é para muita coisa. E por que isso? Coordenador. Porque então, tem lá uma pessoa... Só precisa aumentar um pouquinho o prazo e vai se fazer o que o juiz determinou. Não tem discussão. Porque ela tem uma vice-diretora. É vice-diretora da escola B. Só que ela é professora lá na escola C. Escola C. Ela fala assim, poxa, como eu vou ter que sair desse serviço?
e eu prestando o concurso público, eu não tenho a garantia que eu vou ser aprovado, o que eu vou querer fazer? Ela vai votar. Vou deixar meu cargo aqui de vice Não. e vou voltar a dar aula. Deixar o cargo de vice, ela não tem o que discutir, ela tem que deixar. Eu sei, mas só que ela vai deixar. Aí vai ter escola que corre o risco Exatamente. da diretora voltar a dar aula, Existem algumas da escolas que até o diretor tem que sair. vice-diretora Vice, voltar, e diretora. foi o caso que ele falou do Tibério. E tem uma outra coisa, ele falou que perderia Os três os cargos. três fica cargos de acéfala. comando. Fica acéfala. Não tem quem comanda a escola. E a escola necessita de um comando. Quer dizer, eles só querem aumento desse prazo, acho que até junho, julho, né? Que ele comentou. Recorreram, maio. Recorreram pedindo isso. Agora, os demais cargos comissionados não Porque vão ser 66 extintos, eles continuam, apenas que precisa existir um concurso público, que o juiz achou a forma mais justa que se fosse feita. E, na minha modesta opinião, eu sei que o juiz não vai acatar isso, e o sindicato também não, mas se esqueceu ali que tem funcionários de 18, 19 anos que dedicaram muito da vida deles ali e simplesmente... Aí a gente entra naquela questão. toma um Cargo pão na bunda e de chão. confiança Cargo de confiança é cargo de confiança. ou cargo, então, por exemplo, essa questão que é do assistente vice. parlamentar. Assistente parlamentar, Então, por exemplo, eu vice- sou eleito cargo de vereador confiança. e eu posso colocar como assistente 2. Eu já falei os dois para não ter Pra não problema ter aqui, problema, entendeu? Então eu já falo, então vou colocar o Zé Balaio e o Zé Fernando. Não, agora é concurso público. Quando eu chego lá, olha, você tem 2 assistentes. Aqui tá, como falou o Filipão, o A e o B. Ele falou, porra, mas esses caras aí, o meu santo não bate com o você deles. sabe que- Pô, esses caras, inclusive, trabalharam pra outra em campanha, mas... Não é que é um erro aí. Eu acho que as coisas têm que ser um pouquinho melhor estudadas. Não há erro. Ninguém está julgando o que o juiz falou. Que a gente não julga, né? A gente Aquela Naim. discussão aqui com o professor Weber, naquele programa que foi tratado, um dos assuntos foi esse, a natureza do cargo é que ficou complicada. complicado, exato. Porque se você pega, você põe as atribuições do vice-diretor, você põe lá formação disso, formação daquilo outro, formação daquilo outro, então dá uma caracterização daquilo que tem que ser preenchido por concurso. Você não deu uma conotação de assessoramento É que nem um assessor. político. O assessor. diretor. Então, mas querem colocar, quando deu sair isso na uma- Câmara, fala que o assessor técnico, que o assessor parlamentar tem que ter nível universitário. E às vezes aquela pessoa que se quer levar, porque você tem plena confiança, não tem o Então, nível você técnico. tem toda uma forma de você estabelecer na descrição do cargo que ele deva ser preenchido politicamente ou de confiança do prefeito ou do secretário de educação, ou mesmo de um vereador, se fosse o caso de ter os assessores. Eu entendo o seguinte, faz cada que vereador você vai não pode dar descrever tecnicamente, que daí é concurso. Então, porque eu falo assim, mas... Eu acho que... Você poderia ter perfeitamente o vice-diretor? Você poderia ter As perfeitamente o indicações vice-diretor políticas com algum... Tem que ser professor. Uma possibilidade de assessoramento. Por exemplo, ali pra- cada vereador vai ter direito a um assessor de imprensa. E o que vai exigir? Esse assessor de imprensa tem que ser jornalista. Traz o MTB. Exatamente. Cada gabinete de vereador tem direito a ter um enfermeiro e um médico. O preenchimento é por concurso. Não. Eu poderia colocar, mas eu vou indicar um enfermeiro ou um médico. Ou mas aí colocou- quando você... Mas um jornalista, por assessor de imprensa, se pode ter um jornalista, mas tem que ser um jornalista com a MTB. a Constituição Federal, ela fala que os cargos têm que ser preenchidos por concurso. É clara ela. Colocou Por isso uma coisa técnica. Então, aí você tem que dar oportunidade para todos que têm aquela formação competirem naquela função, entendeu? É delicado essa questão do cargo em comissão, viu? É bem delicado. Isso mais ou menos, tem que ter- Fernando, você é tem- igual o técnico de futebol. Ele chega no time, ele traz o preparador físico, traz o preparador de goleiros, traz a nutricionista. Agora tem time que não concorda, fala, eu quero só o técnico. Pois eu já tenho Você lá vai trabalhar, Milton Cruz, já tem já os tem Marlotes. Já tem o... É normal. O isso, Felipão normal. falou assim, então, Normal. mas cada um é um estilo. Cada O um é um Felipão estilo. falou, eu vou levar o Mortosa. Agora eu não vou levar o Mortosa, vou levar o Paulo Turra. Mas se o Palmeiras falar assim, não, você chegou aqui, o assessor que você vai ter aqui, vamos voltar no tempo, exatamente. é o Alberto Valentim. Não, mas é que eu gosto de trabalhar. Fala, não. Aqui, nutricionista, putz, eu tenho o Zezinho lá que faz um churrasco, ele é bom. Não. É o nosso. Então, agora se pegava, no por poder exemplo. público Sabe que a vem Constituição Federal, né? No time faz o que quiser. É particular, é o faz time. A o que mesma quiser. coisa da empresa. Você é o diretor de publicidade. Agora me veio uma lembrança, Fulano, lembrança do arquivo da Jovem Pan e eu coloquei lá Fausto Silva. Aí tá ouvindo as entrevistas. Aí tem o Faustão no aeroporto, assim.
O Corinthians anuncia o seu novo técnico. O Faustão dava umas faladinhas assim. O Corinthians anuncia o seu novo treinador, Duque. Duque é o novo treinador do Corinthians. O técnico Duque está desembarcando aqui no aeroporto de Congonhas. Duque, parabéns, boa sorte no Corinthians. Muito obrigado, a gente tá votando. Duque, você vai exercer a função de técnico somente ou você será o técnico e o preparador físico? Ele falou, eu serei técnico e preparador físico. Tinha isso? Não tinha, Zé Fernando? Tinha. O técnico, eu lembro dessa entrevista do Faustão. Ele mesmo fazia. Era o preparador físico. O Ele e o Strick também fazia e o isso. Strick fazia isso. Batia até nos caras. E já corrigia. O Duque parece que ele era formado em educação física também, como o Levir Coupe no começo Levir, lá. né? Ele era formado no México, até parece, em educação física. Eles gostavam de eles tratarem, porque a educação física por um tempo era o leão de chácara. Eles levavam um cara forte no banco para bater em todo mundo. Não era o preparador físico da equipe. Tinha muito disso. E tanto que você pegar a Copa do Mundo de 70, o técnico não é o Zagallo. Aparece lá o Chirol, né? Chirol. Porque ele era professor de educação física. E o Zagallo não é formado e a FIFA exige diploma. Até hoje. Assim. Se você pegar o Tite não é formado, também não é ele. Ele é formado, ele é até, mas o Tite acho que é psicólogo também, fez psicologia e professor de educação física. Exatamente, então ele pode, é o que eu tô falando. Se fosse o Tite, no caso. Mas tá muito chatinho ultimamente o Tite, né? Com as explicações dele. Então vamos pegar aqui, ó. Não pode elogiar. Essas coisas você não pode elogiar. Deixa eu ver aqui, o Carluxo Marmiteiro. Isso, ele o Carluxo Marmiteiro. Vizinho nosso lá. E ele vende uma marmitinha boa lá? Vende. Manda pra gente aqui, rapaz. O Zé tá com razão sobre a Praça dos Expedicionários. O lixo impede o dia todo. Mesmo. Criador de ratos. Hoje o Piniquinho falou uma frase. É horrível porque tem alguns restaurantes ali perto. Tem, exatamente. Tem o Carluxo Marmiteiro. É horrível. É um pouco mais assim, pode ser lixo até produzido pelos restaurantes, mas ele tem que ter tem que tirar. Viu? Hoje o Piniquinho falou assim, tem lá no Goianã. Não fala Goiânia, não existe paisagem colonial, o pessoal não quer container, porque se container também, viu? Não passa empresa, se container também é garagem de rato. Garagem de rato. De rato eu gostei desse termo, viu? Ó, ele falou o seguinte, ó, criadouro de ratos, infelizmente não tem nenhuma caçamba no local. Não tem. O mesmo acontece na esquina da FAC, próximo ao ponto de táxi. Tem muitas vezes que desviar do lixo no local. É isso aí, é verdade, é isso mesmo. As duas são próximas. Hein? Será que não dá pra pôr uma caçamba? Aqui na o Cláudio. Mas aqui a calçada é estreita. Então, mas o Antônio de Girolamo sugeriu à prefeitura que ele viu numa cidade, imagens da Praça da Matriz ao vivo, satélite da CIA, joga, Lucas, uma imagem lá da praça, de fazer caçamba subterrânea. Mas que houve um entendimento que o prefeito concordou, achou bonita a ideia. Achou bonita, mas só que é caro. Já foi feito, já foi orçado? É diferente você fazer uma caçamba, é bonito, você aperta o botão, sei lá, caçamba, e vem e retira, mas você tem que ter uma... Não fica barato fazer isso. Não, exatamente, mas... Preço, ainda mais para prefeituras, ele sempre é um pouquinho caro, mas é o jeito. Tem que se adaptando, se não deu pra fazer agora, faz depois. Tem lixo lá? Um pouco por ano, né? Um pouco por ano. Tem lixo na praça? De qualquer forma, essas tendas são da associação comercial que estava fazendo um evento nesse fim de semana. Das Vespas, né? Das Vespas. Fala que ia ter evento de Vespa, o cara falou tomar uma ferroada lá. Que não quer... Olha lá os pezinhos verdes. Não, tem lixo na praça ou não? Roda a imagem aí. Na praça. Tem aquelas lixeirinhas. Tem as lixeirinhas. Na praça é um pouquinho mais. E Praça dos Expedicionários. Na Doutor Estevu tem. Uma câmera lá agora vai estar cheio de saco plástico jogado lá. E por que ele é jogado lá? Porque algum motivo tem. Não está tendo coleta correta. Tem que passar duas vezes. Ela não está. Ela está mal cuidada. Ela está mal cuidada. A Praça do Expedicionário está mal cuidada, para não dizer abandonada. Né? No geral. O pessoal dorme lá à noite. É complicado. Tem que iluminar mais. O problema não é só de falar, pega esse pessoal, põe na perua, não é lixo humano, tem que buscar solução. Tem que pegar uma solução decente para essas pessoas, né? Que dê dignidade a elas. É isso daí. A primeira-dama, quando esteve aqui, a Mazela, falou eu falei com a Mazela, que tem feito a abordagem, inclusive, conversam. Trazer um psicólogo para explicar para os fazem o cadastramento da pessoa para ver se está perdida. Você não pode impedir uma pessoa, porque a pessoa chega e senta na Praça da Matriz ali e deita e dorme. Você não pode. Você não tem alguns casos em que a reclamação é de que eles, alcoolizados, eles começam a provocar as pessoas que passam por ali, né?
e também e entrar no comércio com uma postura assim tanto quanto Agressiva. agressiva. Então isso já passa a sair daquela coisa de ser um problema, já está sob efeito do álcool Sim, e tal, já pode tá. se tornar violento, pode... Briga entre eles. brigam a gente entre vê eles toda e hora. tal. Briga Então tem entre que eles, estar sempre passando na que- polícia que eles vão se dispersando. Olha lá, por cima. bicicleta na praça, vocês são favoráveis? Ah, não, isso daí... Ah lá, ó, olha, ó, criança, ó olha lá, lá. um pai com uma criança no colo passou a bicicleta ali, ó. Também não há necessidade Acho de que não passar era, bicicleta. era mochila. Era mochila? Puta, parecia o Denezinho, cara. Não precisar, não, mas olha lá a senhora com o nenê lá. Senhora com o nenê lá, olha lá. Não há necessidade de passar Não, e outra, a na bicicleta praça, passando no calçadão da Estevu é perigoso. É uma roleta russa, meu. Exatamente. Pelo amor de Deus. Ô, Lucas, manda mais uma imagem da praça e vê se tem mais gente lá. São os detalhes da praça. A mulher lá deu o horário dela, levantou e foi embora lá. Deixa eu ver ali e tal. Lá o meu amigo lá do Cachorro Quente João e Maria e tal. Ó, o dia que eu for prefeito, o Zé Balai for meu líder na Câmara, você vai ter que segurar essa bucha lá. E você com o chefe de gabinete, Zé Fernandes, vai ser uma porrada. Nós vamos acabar com a barraca do pastel do lado das Pernambucanas ali. Toco tudo mundo. Ah, você vai ter que... Ah, porque fecha tem que muito o conversar trânsito com o ali. pessoal da igreja, festa. né? Da festa, os festeiros. Os festeiros. Com o padre eu não quero papo. O Não, você padre Daniel não fala com dá os festeiros, conversa. não. Com os festeiros. O padre Daniel não dá conversa. É o festeiro. Então a gente... Festeiros desse ano, você tem amizade com eles? Tenho Então, com todos. então já vai batendo um papo. Com o Gino Gino Pizzigrilli e com o nosso Tudo Luiz tem- Fernando Zaga, É filho do Zaga, né? filho do Zaga lá. Porque eu acho que fecha muito o trânsito ali, cara. E o palco tá muito grande na praça, muito barulho também. E Isso aí- usar só a praça, né? Então, essas Se eu intervenções... não resolver com esses festeiros, tem um cara bom que vai ser festeiro. Esses são ótimos também. Mas veio um cara aí, ó. Quem vem lá? Vai lá. Quem vem... Eu acho. Você não acha? Ele leva jeito. Leva jeito? Não, ele tem participado Eu acho. ativamente Então, da eu vou se da me atende o organização, pedido aí, da- porque fecha dos muito o jantares, trânsito ali, ó. da Não, rifa, participa, Marcelo. maravilhoso e tal. Fecha muito ali, não pode ficar todo aquele tempo ali. Põe de novo a imagem do lado das Pernambucanas. Hoje já estamos... Nós vamos voltar pro IPT. Ó. Imagem do lado das Pernambucanas ali. Um que vai ser festeiro que eu tava falando também, brincando com o pai dele. Não sei se nos Olha acompanha. lá, ali ó, fecha ali, passa carro toda hora. Não pode ficar 10 dias parado ali, cara. Entendeu? Ou vamos jogar a barraca de pastel. Que nós estamos dando sugestão para festeiro agora, tá vendo? Agora estamos... Eu queria que o Caparelli fala, vocês conversam de tudo. Né? Caparelli, hein? Mas Dizer uma você sabe coisa o pra que? você, apertar você geme, hein, Caparelli? Essa foi boa, hein? Essa foi boa, hein? Só Eu ele não vai guardo- entender. Eu não guardo o segredo. Só ele vai entender. Viu? Só eu não guardo o segredo. Mas viu, Pica-Pau, um que... Eu só queria ligar meu computador na tomada aqui. Um que Mas por tem- que leva tá? jeito, eu já falei pro pai Tá dele. ligado no nada, no lugar nenhum aqui também, viu? Eu não Por sei que se que- ele nos acompanha, mas eu... Mas por que meu celular Ele tá... não quer ouvir o que eu vou falar. Pode tá? falar, pode Não falar. vou falar mais nada. Não, fale que eu tô saindo do ar aqui. Não, é que eu tava falando de festeiro. Você falou do Marcelo e da Carla, né? É. E tem o Ian também, que é advogado na Câmara. Ian, Ele tem uma filho do participação. Do Dão. Dudão. Tem uma participação da Lana, ele tem uma participação grande também Então na- os próximos festeiros Eu acho, aí, não, tô dando uns palpites, porque a gente tá sempre... mais fácil de acertar quem vai ser festeiro de São Roque do que prefeito, né? Meu Deus do céu. Então, mas o Marcelo Marques vai ser, eu acho que tá na lista. Olha, o Oscar Verzola tá falando aqui Que que não em tem São assunto, José, não tem assunto. Em São José as lixeiras Ah, subterrâneas mas que- já estão permitidas. Já Olha é aí. permitido lixeira subterrânea em São José. Lei e tudo, ele falou o número da lei e tudo mais aqui. Ah, que legal. Isso daí é interessante também, porque você tem que fazer Até pra pesquisa, você, né? Exatamente, saber o que É estão difícil fazendo. você Tem o site, querer resolver nós tudo vamos- sem nós vamos olhar enviar onde pra dá Câmara, certo viu, as coisas. Tem que... Oscar, obrigado e nós vamos tentar enviar Ô, aqui Lucas, o site. me pro ajuda pessoal aqui, lá, por que eu obrigado. não tô conseguindo colocar o computador aqui Põe um intervalo comercial aí, Lucas. Não é, rapaz, acho que tá faltando alguma louco. coisa Tem que uma eu... pecinha que fica atrás. Que é na isso, frente do rapaz? computador, Não, mas que cadê aperta o- as teclas, sabe o aquela meu cabo? pecinha que aperta. O Jair sumiu com o meu cabo. Sai fora. Mas tá aí tá acabando a bateria? O que você tem? Acho que tá indo. Tá aqui. Ah, é lógico, aqui, ó lá. É, Ah, show. A gente treina no ar. Aqui, Ah, o Jair, meu achei, Deus. Jair. Aí, Jair. Ela já é só- Meu Deus Aqui do não céu, tem, rapaz. aqui tava. O cabo aí que- Ah, tá. É que o cabo vem pra cá, aí ele liga na força aqui, ó. É, por isso que você não estava querendo ouvir a minha sugestão, né? Você estava muito preocupado com o Não, cabo. porque a gente só tava saindo do ar, era só o único.
A gente só tava, o avião tava caindo, né? Você, eu O tava piloto vendo automático aqui, já tava... o piloto automático tava caindo. A gasolina tava acabando e você falando, eu quero contar uma história pra você. Eu falei, Quero sugerir um festeiro, vai pro meio do inferno, você... eu preciso resolver o Tô avião. morrendo aqui, você quer dar sugestão de festeiro, pô? O avião tá caindo aqui, pô. Quem mais mandou mensagem aí? Eu brinco com essa história toda aí e tal, mas eu acho que ali não dá pra ter barraca não ali, viu? E o Largo dos Mendes também eu sugiro que a prefeitura faça eventos culturais durante a festa de agosto. O parquinho já teve a fase e tal, acho que eventos culturais ali da prefeitura ou esportivos ali, entendeu? Eu acho que mudar um pouco ali, eu acho que já passou um pouco a fase do parquinho. Bom, como eu não tenho Porque não tem mais criança, né? Não, eu não tenho frequentado, eu não sei, mas a criançada gosta. Então vamos dividir um Não, o pouco. parque De infantil... repente, você vai viu? fazer essas atividades Você lá precisa na tentar- Praça da República, por exemplo. Isso, fazer um pouco mais. Pode né? modificar um pouco as coisas. É, ir tem pra que, outro canto. tem que dar uma... Aumentar mais a cidade, né, as atividades. É. Vamos fazer isso aí. E também tô achando que o churro tá muito caro do primeiro quarteirão. Não pague aquele churro caro. Vá lá no Doutor Estevão que é baratinho o ano inteiro. Meu Deus do céu. E a melhor barraca de entidade era a Sociedade Protetora. Não, mas o dos melhor Animais. momento para falar de festa de agosto, É agora. carnaval, é fora no dia depois, né? Não na véspera, né? Os Carvezona estão falando que É, não tem assunto, ele vai falar se também. sumiu o cabo, não pode fechar o STF. Ah, é? Essa foi boa, tá vendo? O filho Pô, do... cara, tem razão. Essa é muito boa Agora não também. vai fechar mais pra ficar tranquilo. É, mandou o filho do Bolsonaro? Isso. Acho que o Bolsonaro já deu uma chamada Então, nele. não, mas se fechou, mas se sumiu o cabo, não vai fechar mais, não corre mais esse risco. É brincadeira, né? Nós estamos na véspera de Tem que acontecer rir, não cara, sei tem o que quê. rir. Né? Não, Meu não Deus pode, do senão a gente céu. vai chorar, pô. Meu Vamos Deus deixar do pra céu. chorar, então. É brincadeira. Viu? Então vamos voltar mais uma emenda aqui do IPTU. Atenção, pessoal, recapitulando, só tem Voltando mais pra 5 emenda? minutos. Voltando aqui pra emenda. Projeto de IPTU foi aprovado por 9-5. 9-5, IPTU aprovado com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 emendas. 2 foram rejeitadas e uma foi retirada. A emenda 8, deixa eu ver de quem que é a sugestão da emenda 8 que entrou aqui, do Etelvino Nogueira, o rei da emenda também, Etelvino, hein? Vamos lá, Zé Balaio, ó. Artigo 59A. Isso nós já falamos, né? Já Ué, mas foi a emenda 1 dele aqui, era 59A, né? É. Deixa eu ver aqui. A emenda Você 4. não fez uma emenda em cima da outra emenda? Emendou a emenda? Emendou Não, a essa aqui, ó. emenda. Não, ele fez aqui, ó. Fica acrescentado o artigo 59A ao projeto de lei, que é o artigo 59A, a planta genérica. Agora isso aí. vamos aqui. Por isso que confunde o povo, tem hora que os vereadores ficam lá. Por isso que é bom estar no papel, né? Olha lá, agora a emenda 8. 59A. Outra coisa aqui. O contribuinte que dissentir. Então, pessoal, o que é dissentir? É discordar, divergir. É. Então, o que o cara fala assim, o contribuinte que dissentir. Aí fala, dissentir o quê, né? Eu não sei se é bom ou é ruim. Então, por que não pode discordar, né? É um juridiquês. Um Né? Que podia juridiquês ser aqui, né? evitado, né? Foi o Ian, hein? Sabe que foi o Ian? Já vamos votar contra. O Brincadeira aí, se você estiver acompanhando Brincadeira. aí. Não, então o contribuinte que dissentir, ou como gostam os mais cultos, abinuir, Meu Deus. dissidiar, discrepar, ou simplesmente discordar dos valores lançados a título do Imposto de Propriedade Territorial Urbana e Taxa de Coleta e Remoção, poderão pleitear a revisão dos valores mediante requerimento, o qual será avaliado individualmente pelos órgãos competentes da municipalidade. Mas isso aqui acho que é óbvio, né? Direito de óbvio, todo Você mundo. poder não é recorrer. isso, fala requerimento, então vai lá, preenche ali na hora, ali onde Ah, recebe o documento lá. É coisa A de rápido. emenda visa Quem permitir sentir, que os contribuintes que divergirem dos valores atribuídos ao isso imóvel mesmo. possam pleitear a revisão dos Vai ter valores uma data mediante. correta, né? Não tem data aqui. Não, pra O você Zé discutir. falou Depois de 20, receber, 20 vai dias, ter- mas aqui 20 não aparece dias, aqui. né? Então, logo que discordar, já vai até lá, Então. faz o requerimento. Mas eu acho que é para logo, constar em logo. lei, né? Porque se É. não tivesse essa opção, eu vim aqui fazer um requerimento. Não não pode, quero, não está no pode. regulamento. Consta em lei, se é óbvio, não consta em lei, pronto. Emenda 9, vamos lá, pra gente mandar bala aqui. Emenda 9, assinada por 8 vereadores. Alacir Reis, Etelvino Nogueira, Zé Alexandre Pierroni, que é o popular Alexandre Veterinário.
Júlio Antônio Mariano, Marcos Roberto Marquinhos Arruda, que é Marquinhos Arruda, Maurinho Salvador, Maurinho de Góes, Flávio de Brito e Rogério Jean. O que eles estão pedindo aqui? Insere o parágrafo ao artigo 58 do projeto de lei complementar, que dispõe sobre... Insere o parágrafo ao artigo 58. Ficou assim. Tem que ser parágrafo único, né? Não parágrafo único. Na hipótese de coleta de lixo mediante container, o valor obtido pelo cálculo da linha A no inciso 2 desse artigo será multiplicado por 0,6. Quer dizer, quem faz coleta por container paga 60% do valor. Isso foi aprovado também? Foi aprovado, porque pagava igual. Quem tinha o container, quem levava no container... Essas novidades, ou elas já foram discutidas previamente, porque são da bancada então, mas do prefeito, foi nada mais justo. ou o prefeito pode também depois falar, por que vocês não aprovaram um negócio desse aqui? Porque se o cara leva no container, tem um desconto. São 11, então vamos para 9 aqui. Também assinada por 8 vereadores: Alacir Telvino, Alexandre Veterinário, Júlio Mariano, Marquinhos Arruda, Maurinho de Góes, Flávio Brito e Rogério Jean. A emenda 9 que foi aprovada insere o parágrafo ao artigo 58. Na hipótese... essa aqui eu já li, né? Tá feia a coisa. Vamos aqui para o 10º. Artigo... que isso aqui eu não tenho artigo... Parágrafo 1º do artigo 24. Você achou o artigo 24? Já estamos nele. Então, parágrafo 1º. Considera-se ocorrido o fato gerador de 22 de janeiro do ano a que corresponder o lançamento, sendo considerado para efeito de lançamento apenas áreas cadastradas até 31 de dezembro do exercício anterior. A presente emenda visa alterar de 15 para 22 de janeiro a data que estabelece o fator gerador, uma vez de sucessivos adiamentos na votação. É mais técnico, né? Não muda muito, mas é bom ter, né? Foi aprovado. Senão alguém pode alegar como é que eu ia fazer se o projeto aprovado. E o 11, o 11º. O artigo 25, só um detalhe que talvez haja tempo de corrigir ainda. Não sei se o pessoal da Câmara já fez a redação final, acho que já fez. Aqui está impressa, mas é imprensa local, né? Então impressa local. Saiu impressa com 2 S. Foi a pressa, né? A pressa. Inimiga dela perfeição. E também no parecer, eu vi aqui, parecer do projeto de lei complementar lá da Comissão de Obras, a comissão lá tem uns 2, 3 que está assim, projeto do vereador Cláudio Góes. Meu Deus. Tava lá o projeto do vereador Cláudio, mas depois é só dar uma acertadinha. Tem um chato que ficam lendo, né? Entra no meu site para ver que tem coisa errada lá, mas o meu é meu. Não, tudo bem. Mas não era 500 e foi 250? Agora, Zé, agora. Vamos lá, para fechar, os últimos 2 minutos. Esse aqui que foi rejeitado do vereador Alfredo Fernandes Estrada. Não, foi aprovado. Lendo só as aprovadas. Foi aprovado. Artigo 58, insere o parágrafo no artigo 58. Considera-se imóvel com coleta de lixo mediante container aqueles localizados até 250 metros do container. Eu vi aqui, acho que um erro, pelo que eu entendi de digitação. Na verdade, não é 250, 500 metros. Isso é a emenda, porque no projeto não fala em distância nenhuma. Então, o objetivo é estabelecer critérios para a definição de imóvel de coleta de lixo e se dê mediante container em razão da distância. Como é que ficou? Então, considera-se imóvel com coleta de lixo mediante... se você estiver a mais de 500 metros de um container... É como se não tivesse. Como se não tivesse. Então, o container dá para dar uma empurradinha, não dá? Eu vou dar uma medidinha lá para ver. Estou a 450 metros. O Estrada fez qualquer coisa nesse sentido? Não fez? Fez. Foi rejeitado também, né? Não, esse passou. É que ele queria, eu acho que uma mudança aqui, mas passou, 11º, passou. Ele fez uma crítica aí, falando que a emenda dele era mais para pensar na população, não na empresa de lixo, uma coisa assim. Porque ele está falando o seguinte, se ele não colocasse isso aqui, um limitador... Ele falou o seguinte, o container está da sua propriedade a 3 quilômetros e você tinha que levar o lixo para a empresa. E você estava beneficiando a empresa, tendo dinheiro, e você tem que levar, porque tem lixo que é longe, né? Acho que deu para a gente colocar isso aqui. O objetivo é estabelecer critérios de definição do lixo. Acho que basicamente deu para colocar, né, Zé Fernando? Não, deu para colocar sim. Eu acho que é isso aí. Então, aprovado o projeto de lei da Câmara Municipal de São Roque com o projeto de resolução do novo IPTU. Foi aprovado com 9 votos favoráveis e 5 votos contrários.
A Sidneia Tem, fez um tem, comentário. Sidneia teve um comentário O aí que pra ela está você. comentando? Que para não deixar a festa acabar, e que É, todo mundo sabe que essa data tem a festa. Você está né? muito, assim, muito Nossas rigoroso. tradições precisam Não ser vai mantidas, morrer a né? tradição, mas eu acho que só a barraca do pastel e do churrasco ali, eu tiraria daquele pedaço ali que ela segura muito. Pode deixar no meio da praça mesmo. Sugestão, diminui o palco. Pelas atrações que a gente tem, não são, não quero dizer o valor artístico, mas não é um show do Chitãozinho Chororó, precisa ser tão que grande, vem né? um palco daquele tamanho. Não, pode ser mais aconchegante, o som um pouquinho mais baixo, entendeu? Mas só dá uma ajeitada ali, entendeu? É. Porque eu acho que fica muito tempo travado ali, Sidneia. Mostra, mas eu acho que não vai morrer a tradição de jeito nenhum, mas também a gente não pode ficar tanto tempo parado ali quando se chega ali, ó. Ó, fica contando quantos carros passam por minuto ali. E depois fecha ali, os carros têm que descer pela Monsenhor Pepe, acaba travando lá embaixo. Entendeu? Não é ninguém mais defende a tradição do que eu, né? Mas eu acho que ali tem que dar uma ajeitadinha na barraca do pastel e do churrasco, tá bom? Vamos fechar? Contas do ex-prefeito Daniel. Parecer do tribunal para que as contas de 2016 fossem parecer favorável. Foi rejeitado em primeiro turno e hoje em segundo turno novamente. Então as contas do Daniel da padaria foram rejeitadas em 2016. É uma questão polêmica porque o tribunal deu parecer favorável. Mas aí os vereadores entendem que só vê o percentual e não viu quanto pagou pelas coisas. Então, pela lei nesse momento, não é que o Daniel está inelegível, mas se ele for registrar a candidatura, ele vai ter problema. Vai. Aí Então, já teve uma conta a de né? 2015 e a de 2016 com parecer, Todos com parecer favoráveis e foram rejeitados. A gente Na sabe. verdade, ele teve as 4 contas com parecer, parecer favorável. favorável. 2 que a Câmara, depois da rejeição então do Efanel, eles... Então deram- é um voto político, né? Eu Zé? creio que sim. Mas creio que pode sim. derrubar isso na justiça. Aí não sei. Não sei. É meio complicado. É difícil. É meio complicado. Então eu acho que o Daniel... Aliás, Ele o Daniel, deveria ter ido o lá Daniel não mandou registrar... um representante, um advogado para defendê-lo. isso- Ou isso- ele mesmo poderia ir lá, talvez ele achou, Daniel pode ficar à vontade, talvez não achou interessante, achou que seria um desgaste só, não sei o que ele achou. Não ficou nada registrado na Não. discussão de hoje, única coisa nem que da ficou- anterior, não. que ele um protesto, não, alguma só coisa. ficou não, o seguinte, dizendo o seguinte, alguns vereadores, que no caso o Marreiro, o outro lá defenderam, entendeu? E única coisa é o seguinte, então a gente teve votos, Houve votos alguém que favoráveis. defendeu. Não, votos favoráveis. O Alfredo Estrada, o Flávio Brito, o Zé Luiz, o Rafael Marreiro votaram pelo parecer. Mas E- não houve discurso, não Não, houve defesa. na outra, no primeiro turno até eu já estou fechando. E aí o que aconteceu? Aí, depois que é votado, mesmo que tenha voto contrário, fala assim, agora a votação do parecer, como ficou a redação final? A redação final ficou que a Câmara Municipal de São Roque votou contrário ao parecer favorável, tal. Em votação, a redação final. Aí todos os vereadores concordaram com a redação final. Deu 1 minuto, o Flávio Brito falou assim, presidente, eu quero constar o seguinte, eu quero constar que eu tenho um voto contrário à redação final. Foi o único vereador, Sempre isso daí serve como argumento posteriormente aí numa defesa, sei lá. e mesmo quem votou favorável ao Daniel, depois concordou com a votação do parecer da redação final, mas o Flávio Brito fez. E isso ainda pode ser contestado na próxima sessão, quando for votar a ata, não pode? Pode. Podem acrescentar mais votos, mais Mais manifestações como ele fez. Né? Ou o Flávio Brito pode até falar, eu quero que tire. Também. Mas faz parte. Então isso daí, a gente falou bastante da Câmara hoje, né? Falou pra caramba hoje, não? Não vamos falar do Corinthians, não vamos falar nada de futebol, porque o nosso tempo acabou. Obrigado a todos que mandaram mensagem. Um abraço ao vereador Toco, a Valéria Gouveia. Valéria Gouveia, amanhã nós vamos falar aqui do Outubro Rosa. Eu botei minha camiseta rosa ontem, foi o maior sucesso. Foi aquele número previsto ou mais? Mais de 600 pessoas, foi muito legal. Eu estava lá ao lado do Cláudio Góes, que foi de calça jeans na caminhada. Eu falei, pô, Cláudio, calça jeans. Aí ele olhou pra mim, melhor calça jeans do que essa bermuda horrível que você tem aí. Mas foi bom. Então valeu, obrigado pessoal, foi muito bom e a gente vai voltar a falar desse assunto do Outubro Rosa e chegue logo o Novembro Azul. E vem outra coisa, vem uma caminhada, só 30 segundos, o Hospital do Câncer lá de Barretos, que o Milton Neves fala que tem que ser hospital contra o câncer.
E agora tem um nome diferente lá. Eles vão fazer uma caminhada, acho que vai ser no próximo dia 25, depois eu confirmo direitinho. E tem um kit. Você vai pagar R$25 nesse kit para ter a camiseta. E esse dinheiro todo vai ser destinado para o Hospital do Combate ao Câncer. Então depois a gente vai eventualmente divulgar. Inicialmente vai sair da Bandeirantes, vai até a Brasital, voltaria para a Bandeirantes, mas o Sandro Cerati, da Radmed e do Brasil Poeira, está colocando à disposição o Brasil Poeira para ser como ponto de chegada. Ontem teve um café da manhã, tudo, e o cara levantou e foi embora. Eu disse uma coisa, mostra a cadeira vazia. Não, pô, o cara abandonou o programa. O Jair já tá fazendo sinal. E o cara não acaba. Tchau, valeu, Zé Fernando, foi bom, né? Falamos pra caramba hoje, hein? Falamos pra... Um abraço, tchau. Obrigado, Jair. Amanhã a gente volta pra falar mais que no nosso programa. O tema ainda será definido essa noite numa reunião de pauta. Dona Arlene, um abraço.